Olá, mulheres! Que alegria e que privilégio estar aqui com vocês hoje e participar desse projeto lindo. Vou me apresentar. Meu nome é Michele, sou casada há 15 anos com Doni. Temos 2 filhos lindos, 2 meninos saudáveis, cheios de energia. Murilo, que tem 13 anos, está prestes a fazer 13 anos, e o Enzo, que está prestes a fazer 11 anos. Formamos uma família imperfeita, cheia de falhas, como muitas famílias por aí. Mas formamos uma família que busca agradar a Deus em tudo, que ama a Deus acima de todas as coisas e que quer agradar ao Senhor em todos os momentos. Mas eu não estou aqui para falar da minha família, né? Nós viemos aqui falar hoje sobre um outro princípio desse curso tão maravilhoso que é a experiência do lar. Meninas, vocês já pararam para pensar que nós estamos na nossa 5ª aula? Hoje nós vamos aprender o 5º princípio. É uma bênção, foi um divisor de águas na minha vida e eu espero sinceramente que seja também na vida de vocês. Antes de nós começarmos, eu quero fazer uma oração. Gostaria de convidá-las a fechar os olhos comigo e fazer essa oração junto comigo. Amado Pai, antes de iniciar essa aula, quero pedir seu direcionamento, sua unção, que essa palavra e que esse princípio possam alcançar a vida dessas mulheres que estão aí sedentas pelas tuas verdades. Que todo esse conhecimento possa penetrar nas mentes, no intelecto delas e alcançar o coração dessas preciosas irmãs sob forma de revelação e que essa revelação gere transformação, mudança de hábitos, mudança na vida prática dessas amadas mulheres. Tu, Senhor, conhece cada coração que está sendo alcançado. Peço que faça a sua obra, que o doce Espírito Santo possa falar com cada uma de forma especial e que possamos estar sensíveis para te ouvir e que tenhamos sabedoria para aplicar, agir. Assim seja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, antes de iniciarmos nossa aula propriamente dita, vamos lembrar do que a gente estudou semana passada? Vamos lembrar do princípio que a gente estudou, que vocês viram que é um precioso princípio, que é o princípio do também. É um princípio tão valioso que a gente pode aplicar em todas as áreas da nossa vida. Aprendemos também a diferença entre instrução e princípio. E propriamente dito, o princípio do também está relacionado com ir além do que é pedido, é superar o óbvio, está relacionado com caráter, com obediência à palavra e como consequência experimentamos as bênçãos de Deus, que também nos são conhecidas como heranças de Abraão. O também é definido pelas atitudes voluntárias de fazer mais. Ele é antagonista à preguiça. Uau! Esse princípio foi profundo. Para falarmos, nós entrarmos na nossa 5ª aula de hoje, que é o princípio do uso que você tem, a gente vai assistir um vídeo da representação de Jesus explicando uma parábola bem conhecida, que é a parábola dos talentos, que está descrita na palavra do Senhor, na Bíblia, no Mateus 25, do versículo 14 até o 30. Depois nós vamos falar sobre isso. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra,
e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, agora, de acordo com a gente acabou de ver esse vídeo, no versículo 15, diz que aquele senhor, antes de viajar, distribuiu os talentos de acordo com a capacidade de cada um dos seus servos. Ele não estava fazendo acepção de pessoas, ele não estava privilegiando um ou desprezando o outro. Ele estava sendo sensível às habilidades daqueles servos. Ele conhecia os seus servos. Naquele tempo, só para vocês entenderem, 1 talento era equivalente a 20 anos de salário de serviço. Então, era uma quantidade de dinheiro muito grande e era uma responsabilidade muito grande. Aos 3 servos, ele confiou o mesmo trabalho de administrar esses recursos enquanto ele estaria viajando. Percebam, os 3 teriam o mesmo serviço, independente das quantidades que eles haviam ganhado ou recebido, para administrar. 2 servos foram obedientes, foram fiéis, multiplicaram as suas quantidades. Já o 3º servo, por medo, por preguiça, por negligência, por falta de atitude, não cumpriu a sua incumbência. Ele enterrou o talento e devolveu da mesma forma como ele havia ganhado. Eu percebo claramente que Jesus estava se colocando no lugar desse senhor. E ele estava contando essa parábola a respeito de si próprio, porque ele sabia que em breve ele partiria, mas os seus discípulos não sabiam. Jesus estava desafiando com aquela parábola seus discípulos a usar, a administrar o que lhes havia sido confiado. Mas aí vocês devem estar pensando, mas que talentos Jesus deixou? Jesus deixou uma riqueza muito maior aos discípulos dele, que eram as suas experiências, todo o seu ensino, seus princípios, suas verdades, toda a vivência que ele teve com os discípulos enquanto ele esteve ali. E fazendo um paralelo entre essa parábola e o princípio que nós vamos estudar hoje, Jesus não tem
mais os discípulos, né? Mas Ele tem a nós, mulheres. E o princípio é o mesmo, ao pé da letra. Ele nos deixou para administrar, usar o que Ele nos confiou. E ainda, Ele espera que nós multipliquemos esses recursos para edificar o reino de Deus. Isso, mulheres, esse princípio nada mais é do que use o que você tem para edificar, multiplicar o reino de Deus aqui na terra. Nós somos os discípulos dele. Nós, mulheres. E aí vocês devem pensar, mas como? O que eu tenho? Vou citar exemplos. Por exemplo, se você tem uma voz bonita, qual é a sua? Se você tem aptidão para tocar algum instrumento musical, o que você tem que fazer? O que Deus espera? É um talento que Deus te deu. Então você tem que multiplicar isso de que forma? Fazendo aulas de instrumento musical, fazendo aulas de técnica vocal e usando isso para abençoar nas igrejas, louvando ao Senhor. Ou no encontro, ou numa reunião, você toque e cante um louvor e edifique a vida de pessoas. Ou mesmo use o seu lar para edificar seus vizinhos, num chimarrão, num café da tarde. Leve a palavra. É isso que Ele espera de nós. Neste princípio, meninas, nós vamos estudar 3 elementos. Nesse princípio do uso que você tem, 3 elementos são importantes e eu quero que vocês que entre na cabecinha e no coração de vocês. A fidelidade com o que você tem, a atitude que você tem de fiel que você tem com o que Deus te deu. Como que você administra o que Deus te deu, o que você possui? E a consequência, de que forma, a forma como você usa e administra e que atitude você tem vai ter consequências. Nós vamos estudar e falar sobre esses 3 elementos e vamos falar pausadamente sobre cada um deles. Primeiramente vamos falar sobre a fidelidade. A fidelidade é verdadeiramente determinada pela sua atitude. Vamos lembrar lá da parábola. Quando aquele senhor voltou de viagem e chamou os 3 servos para fazer a prestação de contas, nós percebemos 2 atividades completamente diferentes entre os 3 servos. 2 deles foram fiéis, tiveram atitudes multiplicadoras ou se esforçaram para fazer um bom uso e uma boa administração daquilo, duplicaram as suas quantidades de talento. E o seu senhor ficou muito feliz. Já o 3º servo, quando percebeu a sua negligência, ele reagiu, ele teve, em sua amargura, ele se colocou na defensiva, se vitimizou e até culpabilizou aquele senhor, né, o senhor dele, pela sua improdutividade, pela sua infidelidade, pela sua amargura, pela sua negligência, até podemos dizer de certa forma pela sua preguiça, porque administrar, a boa administração dá trabalho. Dá ou não dá, meninas? É mais fácil enterrar ou é mais fácil fazer? Ter que ter atitude. Por isso eu pergunto a vocês, que atitude estamos tendo com as coisas que Deus nos confiou? Então percebam, meninas, os valores do reino de Deus não dizem respeito às suas finanças. O princípio é o mesmo se você possui muitos recursos financeiros ou se você possui pouco. O princípio é: seja fiel com o que Deus te deu. Tenha uma atitude fiel e grata com o que Deus te deu. Cuide bem do que Deus te deu. Foi Deus que te confiou. E aí eu trago algumas questões para vocês refletirem. Como você usa o que você tem? Você usa
Por exemplo, o seu lar, você usa só para o seu benefício próprio e da sua família? Ou você chama outras pessoas para abençoar, faz um café com seus vizinhos, de repente tem uma oportunidade de falar, de dar uma palavra, você não sabe o que está passando. Deus te confiou às vezes aquele vizinho para você falar, ele poder se abrir exatamente com você. Qual tem sido o seu esforço, a sua atitude para multiplicar, para edificar o reino de Deus com o que você tem? Vou mais além. Qual tem sido o seu esforço para construir uma nova geração de apaixonados por Jesus dentro do seu próprio lar? Dá trabalho? Ensinar dá trabalho? Tem que repetir? Como tem sido a sua atitude fiel? E ainda, outra, vocês têm que aproveitar toda e qualquer oportunidade para potencializar. Para nós não podemos enterrar. Nós temos que ter atitudes multiplicadoras. E vou citar um exemplo que a Dev fala nas palestras quando ela vem ao Brasil. Ela cita um exemplo que vocês vão entender exatamente o princípio do uso que você tem, que é o exemplo do pai dela. O pai dela era tão grato pela palavra de Deus ter entrado na vida dele. Ele era tão grato pelo sacrifício que Jesus fez na cruz para nos dar a salvação, que tão logo ele teve recursos financeiros, ele trocou o carro dele, que era um carro de 5 lugares, por uma minivan com 9 lugares. Então, logo quando ele chegou em casa com esse carro, disse que a mãe da Dev se espantou de ver um carro com 9 lugares, não tinha necessidade para a família deles. Aí estava a atitude multiplicadora dele, estava com uma mente muito mais à frente. Ele queria abençoar os vizinhos, as crianças que moravam na redondeza, para levá-los ao culto, né, à igreja aos domingos e levar a palavra de Deus a essas crianças e aos vizinhos. A Dev conta que no primeiro domingo foi 5 pessoas a mais, 5 crianças a mais. No segundo domingo ele fez mais de uma viagem. E a Dev conta que ao final, muitas vezes eles esperavam 1h30 ao final da igreja, do culto, para o pai dele buscá-los para almoçar. Isso é uma atitude multiplicadora. Isso é usar o que você tem. Vocês estão me entendendo, meninas? Lá na página 61 do livro, nesse capítulo 4, tem uma frase que eu acho tremenda. E fala que a fidelidade maximiza o potencial. A preguiça minimiza o potencial. É profundo isso. Quanto mais entendermos, mulheres, que tudo que possuímos foi nos confiado por Deus para um propósito, não foi ao Deus, não foi para o nosso bem próprio, passaríamos a olhar com outro olhar para os nossos bens, para as nossas habilidades, para os nossos talentos. Passaríamos a ter mais gratidão. E gratidão gera motivação. E quanto mais a gente faz, mais a gente se motiva, mais a gente multiplica, temos atitudes multiplicadoras. E com isso, nós estaremos edificando o reino e obedecendo e agradando ao Senhor. É tremendo esse princípio. Eu digo a vocês, mulheres, que Deus está nos chamando, cada uma de nós, a mim, a você, e Ele conhece nosso jeitinho, nossos dons, nossas habilidades. Ele conhece cada uma de nós, Ele conhece nosso coração. Ele sabe a forma como Ele quer nos usar. Ele sabe o que nós possuímos. Foi Ele que nos presenteou. Cada uma com seu talento, com sua habilidade. Mas eu peço, mulheres, que vocês tenham cuidado, porque tem certos pensamentos que são verdadeiras armadilhas. Vou falar
O que vocês devem estar pensando aí? Ah, Michele, mas para você é fácil, né? Ou para a ciclana é mais fácil, ela tem estudo, ela consegue falar, ela é desinibida. Eu não consigo gravar um versículo. Ou outros pensamentos. Ah, mas a ciclana, ela não trabalha fora, ela tem mais tempo, eu quase não tenho tempo. Ou Beltrana, enfim, são pensamentos sabotadores que limitam as nossas atitudes, que nos paralisam. Porque nós, com esses pensamentos, nós estamos nos comparando. E quando nós nos comparamos, nós nos vitimizamos. Nós nos colocamos, nós nos mostramos uma ingratidão no nosso coração. Jamais podemos nos comparar. Não podemos nem nos assemelhar ao terceiro servo. Não é mesmo? Vocês já ouviram dizer que a comparação é o ladrão da felicidade? É uma verdade. Tão rica isso, tão rica essa. Vocês vão entender exatamente onde eu quero chegar. Quando tem aquele dizer popular que fala que a grama do vizinho é sempre mais verde, parece mais verde, mas você não sabe, mulher, o quanto a sua vizinha, as lutas, as batalhas que ela precisa, que ela tem diariamente para manter aquela grama verdinha. E se você chegar lá pertinho para olhar aquela grama, muitas vezes ela não é tão verde assim. Então, cuidado, mulheres. A comparação nos sabota. A comparação faz nós enterrarmos os nossos talentos. E não é assim que nós devemos agir. Eu quero te dizer, te desafiar, que exatamente do jeitinho que você é, com o que você possui, você pode e deve servir ao Senhor. É um privilégio. Essa mudança de olhar, nós vamos mudar nossas atitudes e vamos usar o que nós temos com uma atitude fiel e grata ao que Deus nos deu para administrar e vamos multiplicar. Agora vamos falar sobre o segundo elemento. Sobre exatamente o segundo elemento. Primeiro nós falamos então sobre fidelidade e o segundo elemento, né, desse princípio que a gente vai falar é sobre a administração. É como você cuida do que você tem. Basicamente, em termos simples, administrar significa cuidar de modo responsável daquilo que você tem. Se você tem um lar, amém, aleluia, cuide desse lar. Plante uma flor, pinte os muros. Se alguma coisa estragou, imediatamente tente consertar. Cuide, demonstre amor, gratidão pelo que você tem. Boas administradoras também têm cuidado e não desperdiçam. Não desperdiçam desde as pequenas coisas. Quem cuida do pouco, Deus fala que nós somos provados no pouco, para sermos merecedores do muito. Boas administradoras não desperdiçam nem alimentos. Deus fala na palavra que somos provados no pouco para sermos merecedoras do muito. Então, numa simples preparação de uma refeição, se a sua família é pequena, prepare quantidades de alimentos que deem para uma porção ou no máximo duas, para você não ter que jogar alimentos fora. Boas administradoras não desperdiçam tempo. O tempo. Esse não volta atrás, né, mulheres? E um grande desafio dos nossos dias é os dispositivos eletrônicos. Então, não vou ser hipócrita em dizer para vocês que nós não devemos usar, mas usar com responsabilidade, administrando bem o tempo, para sobrar tempo, ou seja, para a gente despender o nosso tempo com nossos preciosos. Boas administradoras não desperdiçam dinheiro em coisas simples.
Por exemplo, mulheres, se vocês sabem que o dia de feira de legumes e verduras é mais barato em determinados dias, você não vai deixar para ir comprar no final de semana. São coisas simples, mulheres, que vocês não desperdiçam dinheiro. Isso são atitudes de uma boa administradora, de cuidar do que você tem. Boas administradoras também economizam, ajudam, sabem da situação financeira da sua família. Boas administradoras economizam para um futuro. Economizam uma certa quantidade, às vezes não é possível, mas em determinados casos a gente pode economizar um pouquinho. Pensando num futuro, numa futura faculdade dos nossos filhos, ou às vezes não precisa nem ir até tão a longo prazo. Você pode pensar em umas férias que pode vir no final do ano. Enfim, até mesmo boas administradoras economizam para doar, para ajudar pessoas que possam estar precisando, passando por uma situação diferente da de vocês. Boas administradoras também contribuem. Boas administradoras são generosas, contribuem na igreja, contribuem com ministérios que vocês julgam serem importantes, com projetos missionários. Ou seja, mulheres, boas administradoras cuidam de modo responsável do que vocês possuem, com amor, com cuidado, seja pouco ou seja muito. A responsabilidade é cuidar bem, administrar. E agora vamos falar sobre o terceiro elemento, que são as consequências. As consequências do modo como agimos e administramos. Tudo isso produz um resultado. Vamos voltar para a parábola. Aquele senhor volta para fazer a prestação de contas. E Jesus também está na palavra que voltará para a prestação de contas conosco, do que Ele nos confiou. Nossa responsabilidade de administrar bem, de ser fiel e grata, de multiplicar, de edificar o reino de Deus. Porque assim nós estaremos cumprindo os propósitos do reino. E isso gerará recompensas. Isso gerará resultados para a nossa vida. Na palavra fala que servo bom e fiel será recompensado. Peguem a Bíblia de vocês e acompanhem comigo. Lá em Mateus 25, nos versículos 21, e ele repete quando ele presta contas com o segundo, no versículo 23, é muito claro quando ele fala sobre a recompensa. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. É tremendo isso. Servo fiel será recompensado com duas recompensas valiosas. E a maior delas, eu acho, é participar da alegria do Senhor. É cumprir o propósito pelo qual nós fomos criadas. Isso já enche o nosso coração de alegria. E a segunda recompensa é a prosperidade. Nesse sentido, no sentido da parábola, a prosperidade ali era financeira. Eu creio que a prosperidade como recompensa, como consequência para nós, servas fiéis, será a prosperidade em todos os aspectos da nossa vida. Será aquelas mulheres que em tudo que fazem prosperam. Tudo que nós façamos, nós teremos sucesso. E essa é a maior alegria. A alegria em agradar o nosso Senhor muda a nossa perspectiva. Nós deixamos de ser egocêntricas, nós deixamos de murmurar. Toda mulher que murmura revela um coração ingrato. Quando nós estamos alegrando o Senhor, nós estamos cumprindo o propósito dele, nós estamos sendo prósperas. Nós estamos tendo atitudes fiéis como os dois servos, nós estamos edificando o reino. Já mulheres,
Não vamos ter a mesma atitude do terceiro servo, de enterrar o nosso talento. E falando no terceiro elemento da consequência, a consequência também vem para o servo que é mau e negligente. Acompanhem comigo, meninos, a consequência do servo mau e negligente, daquele que enterrou o talento. É muito clara na palavra, lá em Mateus 25, se vocês puderem pegar a palavra do Senhor e acompanhar. Lá no versículo 28 e 29, fala: servo mau e negligente, tirem o talento dele e entreguem-o ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o pouco lhe será tirado. Uau! É profundo isso, né, meninas? Não vamos ter a atitude do terceiro servo de enterrar. Muito pelo contrário. Para vocês se lembrarem, meninas, nós estamos finalizando o nosso princípio e eu gostaria que vocês colassem aí na mente de vocês. O que temos é suficiente para passarmos o reino adiante. Abençoar pessoas, esse é o nosso propósito. Nós não precisamos nem mais, nem menos. Deus tem um propósito para cada uma de nós, para as nossas vidas, exatamente como nós somos. Nós não precisamos nos comparar, nós não precisamos de mais. Deus nos deu o que nós precisamos. E ainda, eu deixo uma última reflexão para vocês. 2 questões para vocês refletirem. Como você tem usado o que Deus te confiou? O que você possui que pode ser usado para o reino de Deus? Ok, meninas. Este é o princípio dessa aula, um princípio valioso, profundo. Eu peço que o doce Espírito Santo de Deus fale com vocês nesta semana, que Ele tenha liberdade para revelar e gerar em você um novo olhar sobre as coisas que você possui, um renovo em suas atitudes, atitudes de gratidão, atitudes multiplicadoras. Agradeço pela atenção, agradeço a Deus por essa oportunidade, desejo uma ótima semana na presença doce e rica de Jesus Cristo. Amém. Dentro do princípio do use o que você tem, para exemplificar, eu trouxe essa mesa para mostrar para vocês como é coisas simples, se nós tivermos criatividade de usar, reutilizar, como elas são ressignificadas. De que forma? Meninas, aqui todos esses frascos foram reutilizados. São frascos de suco, frascos de azeite de oliva que ao invés de eu jogar fora, eu guardei. O que eu peguei? Alguns verdinhos do meu jardim, coloquei com água e olha a mesa, e coloquei umas velas, olha a mesa bonita que nós temos, que nós podemos fazer com elementos que seriam dispensados. Usamos o que nós temos, o que nós não usaríamos mais, mas com outra ressignificação. E olha como essa mesa ficou significativa, como essa mesa ficou bonita. Então nós podemos, mulheres, com amor, com o que nós temos, nós colocarmos esse princípio em ação. É atitude, meninas, e criatividade. Olá, meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a Rafaela, tenho 39 anos, esse ano faço 40, sou casada com o Cláudio, nós temos a Gabriela, de 10, e a Carolina, de 6. Eu sou psicóloga familiar, atendo famílias, pais,
E para mim é uma grande alegria, muito grande alegria poder estar aqui compartilhando com vocês esse tema de relacionamentos entre pais e filhos que eu tenho que confessar. Desde que eu me tornei mãe, ele virou o meu propósito de vida e a minha grande paixão. Meninas, em Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Que versículo maravilhoso! Eu amo esse versículo, e o que mais me chama a atenção nele é que não é uma aula sobre um caminho determinado, sobre o que é bom, ruim, o que é certo, o que é errado. É sobre andar junto com as crianças nesse caminho. É andar e ensinar no caminho, no processo. É como se nós estivéssemos caminhando, deixando pegadas para que os nossos filhos pudessem vir após nós, pisando em lugares bons, saudáveis e seguros. É no caminho. Agora vem uma pergunta, né, meninas? Será que nós estamos realmente sendo bons exemplos? Será que os caminhos, as pegadas, será que as nossas escolhas, elas têm sido saudáveis? Elas têm nos conduzido para a vida eterna? Será que as nossas escolhas têm princípios e valores da palavra de Deus? Meninas, as crianças, elas aprendem muito pouco por palavras, mas elas aprendem muito pelo exemplo. Então, aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, vou contar para vocês, ele não funciona. A gente pode ter um discurso maravilhoso, lindo, perfeito, mas os nossos comportamentos, as nossas ações, aquilo que a gente faz e também as nossas reações ao que acontece em volta da gente, é o que de fato ensinará. Mulheres, precisa haver conexão, coerência com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Sabe, tudo, exatamente tudo, a forma como nós falamos, como nós tratamos as pessoas, se acolhemos, se somos generosos, se somos afetivos, se sabemos ouvir, os nossos hábitos alimentares, onde nós gastamos o nosso tempo. Eu nem gosto dessa palavra gastamos, prefiro a palavra investimos, porque quando a gente gasta tempo com boas coisas, não é gastar, mas é investir. Tudo dá um sinal de que se nós fazemos, aquilo é aprovado. E por isso é digno de ser copiado. Olha aí a grande responsabilidade que nós temos. E não é de se estranhar, né? Por que tantas crianças gritam? Por que tantas crianças mentem, desrespeitam autoridades? Isso pode sim ser um reflexo do que elas presenciam em casa. Crianças fazem o que veem os seus pais fazendo. Deus nos criou para relacionamentos. Todo ser humano, ele busca, ele necessita, ele precisa se relacionar, ele precisa de vínculos. Porém, meninas, os vínculos, eles não se formam de forma aleatória, né? Os vínculos, eles são formados de forma intencional, ou seja, com dedicação de tempo, com amor, com disponibilidade, com olhos nos olhos, com conversas, né? Muitas vezes a gente está com preguiça de escutar aquelas histórias de criança, mas é necessário. Os vínculos se formam com afetividade, também com ensino, com correção. Limite também é sinal de amor. Se nós não estivermos disponíveis para os nossos filhos, olha só que profundo isso, eles provavelmente farão vínculos, sabe com quem? Com os seus amigos. E na adolescência, gente, isso pode se tornar
muito perigoso, porque na adolescência eles se afastam um pouco da família e os seus vínculos mais importantes ali, que eles priorizam, são os vínculos com os seus amigos, eles buscam se identificar com os seus grupos. E aí é nessa hora que nós podemos perder o coração dos nossos filhos e a gente pode pagar um preço muito alto por isso. Então, guardiãs, estejam disponíveis, estejam presentes. Não busquem terceirizar a educação dos seus filhos para a escola, para a babá, para os avós. E principalmente, não busquem terceirizar para a televisão, para o iPad, para o celular. Essa missão de educar os filhos, Deus confiou para mim e para você. Ele confiou a nós e Ele sabe que nós somos e que nós temos tudo o que é necessário para que essas crianças, para que os nossos filhos possam cumprir o propósito que Ele tem para cada um deles. Então, como é que funciona essa coisa do exemplo, né? Daquilo que a gente faz, fala e eles reproduzem. O exemplo, gente, ele funciona assim. Primeiro, você faz e eles estão só de butuca observando. Depois você faz e eles copiam. Em terceiro, eles fazem e você ajuda. Em quarto lugar, eles fazem já sem a nossa ajuda e de forma independente. Vocês percebem então a importância, gente, de ensinar coisas positivas, coisas saudáveis para as nossas crianças? Vocês percebem o peso que existe no nosso comportamento, na forma que a gente está escolhendo viver os nossos dias? A palavra disciplina é uma palavra muito usada nessa área de educação de filhos. Só que ela não se trata de brigar, de pegar o chinelo, de dar uns gritos, de colocar para pensar ou de usar violência física. A disciplina ela é muito, muito mais profunda. Ela significa treinar o coração da criança. E como vocês sabem, meninas, todo treino ele requer tempo, paciência, muito empenho, muita entrega. Ele exige disposição. Se a gente tiver com os nossos filhos apenas amor na disciplina, né? A gente só tiver amor, eles provavelmente vão passar por cima da gente. Eles vão tomar conta do pedaço. Agora, se dentro dessa disciplina a gente só tiver a regra, a rotina, a cobrança, o não, vai faltar amor e a gente pode perder sim o coração das nossas crianças. Então, a receita perfeita na área da educação de filhos é amor e firmeza. A gente vai colocar rotina porque criança precisa disso. Eles se organizam internamente nas suas emoções quando eles estão organizados externamente, quando eles têm horários, principalmente para dormir e para se alimentar. Então a gente precisa sim de rotina, de regras, de combinados claros, muitas vezes sendo colocados ali num cartaz, né? Num lugar onde eles passam constantemente para que eles possam lembrar daquilo que eles combinaram e assinaram embaixo. Mas também precisa de muito carinho, de gentileza, de muita paciência, né? Por quê? Porque eles aprendem também por repetição. Então a gente precisa entender que o ensino ele não é dado uma vez só, ele é feito constantemente. Quero contar para vocês uma historinha que eu conto já há 16 anos, né? Trabalhando na área de educação de filhos, eu conto para os pais essa historinha. Então a mãe está na praia com o seu filho e ele chega para ela e pergunta: mãe, como que faz para cuidar do amor? Então a mãe pega um punhado de areia e ela fala: filho, o amor, ele é exatamente como um punhado de areia. Se você abrir demais, o vento vai levar. E se você apertar com muita força, ele vai escorrer no meio dos seus dedos. Então, filho, o amor, ele é cuidado aqui, ó,
com equilíbrio, na concha das mãos, nem soltando demais e nem apertando demais, com equilíbrio. Queridas, eu tenho convicção de que todas nós temos o suficiente para abençoar a vida dos nossos filhos, para que eles possam correr para os braços do Pai, para o propósito que Deus tem escrito para a vida de cada um deles. Vamos usar, aquilo que nós temos. Vamos usar o que nós temos, o que Deus já tem nos dado, nossas habilidades, nossos dons, nossa casa, nossa mesa, que é lugar de cura, de restauração. Vamos usar aquilo que nós temos para ver os nossos filhos florescerem. Amém? Um beijo no coração de cada uma de vocês.